A gente vai chegar aí, mas aí o que acontece? As pessoas têm que entender que carne é positivamente correlacionada a diabetes, principalmente carne processada. Ou seja, o que as mães e pais dão para os seus filhos, os seus pais dão para os filhos, ou seja, vai para o colégio com presunto, com mortadela, com peito de peru, etc., e um pão, é positivamente correlacionado a diabetes. Carne processada muito mais, porque é carne industrializada, né? Então, qual é o problema da carne e da proteína animal em geral? Primeiro os aminoácidos de cadeia ramificada. Quanto mais proteína, mais crescimento e pior o controle glicêmico, pior a liberação do organismo da glicose, entre vários outros fatores. Então, os BCAA, os aminoácidos de cadeia ramificada, que os bombados até suplemento na academia, é correlacionado ao aumento da diabetes. Outros são os AIDS, os subprodutos da glicação avançada. Todo mundo já me ouviu falando sobre as toxinas do cozimento aqui no canal. Mas os AIDS são até mesmo produzidos de forma endógena, ou seja, interna pelo próprio diabético. Não precisa nem ser na panela. O próprio diabético faz esses AIDS, que é uma das 420 toxinas do cozimento. Mas elas são diabetogênicas. Então, quando a carne é queimada, para cozida, né, ela tem uma alta formação de AIDS, diferente de carboidratos. E, obviamente, alimento cru não tem formação de AIDS, né? Então, SFA, então AIDS seriam Advanced Glycation End Products, subprodutos da glicação avançada. SFA seria gordura saturada, ou seja, Saturated Fatty Acids, ácidos graxos saturados, que é o tipo de gordura primário na carne. E aí ela induz muito mais a lipotoxicidade. Nós fomos feitos para pouca gordura e ainda uma gordura primariamente das plantas. A gente não tolera muita gordura saturada, então ela prejudica a sensibilidade insulínica de inúmeras maneiras, principalmente por essa lipotoxicidade, mas tem umas outras também, que aí começa a entrar em mais ainda detalhe. Mas o ferro é um outro fator diabetogênico. O ferro M da carne é muita quantidade de ferro. E o ferro das plantas, o corpo consegue lidar, controlar a ingesta dele, a absorção dele. Então o ferro M, como ele é muito, digamos assim, absorvível, ele eleva muitos níveis no sangue. Então até níveis moderados já são correlacionados a diabetes. Ou seja, o nível que o médico fala, olha no exame aqui, seu ferro está bom, provavelmente isso vai estar auxiliando a oxidação do organismo, que vai estar auxiliando a diabetes. Então níveis baixos, na verdade, estão sendo vistos na ciência como algo benéfico. E aí a gente também tem o temal. E aí o temal, o N-óxido de trimetilamina, ou seja, um baita de um nome, que na verdade elas produzem uma substância que depois acaba se formando um temal. O temal é correlacionado a todo tipo de doença crônica na atualidade. Era só correlacionado à doença cardiovascular. Agora a gente sabe que ele está em níveis no sangue elevados no câncer, na diabetes, entre outros problemas. Então, e aí a gente tem, por último, tirando outros fatores como sódio, os compostos, os nitritos e nitratos e por aí vai, a gente tem os POPs, poluentes orgânicos persistentes, que são as toxinas ambientais que são acumuladas na carne, que são correlacionadas ao desenvolvimento da diabetes e à gordura visceral, que é um dos problemas da diabetes, que ela é muito prejudicial para a resistência insulínica. Então a gordura é um problema da diabetes também. Aí que entra coisa. O que a gente tem que levar em consideração são dois tipos de gordura. A gordura da dieta, a dietética, e a gordura corporal. Então, excesso de gordura corporal e excesso de gordura dietética são dois fatores concomitantes que andam lado a lado, que geralmente quem consome muita gordura na dieta tem muita gordura corporal. Sim. Não, nem sempre, tá? Isso não é evidente, porque a pessoa pode treinar, pode estar em déficit calórico, etc., pode estar seca, mas ainda assim são dois fatores que vão induzir resistência insulínica, sim. Uma pessoa magra, ela pode ter diabetes? Pode ter diabetes, sim, porque o controle glicêmico não é só relativo a peso, mas hoje em dia a gente tem o termo diabesidade, porque hoje em dia é muito comum o diabético ser obeso, porque uma coisa obviamente vai prejudicar a outra, né? Sim. O diabético, por exemplo, tem problemas no sistema imune, e a gente sabe que, por exemplo, coronavírus é mais comum em pessoas com deficiência no sistema imune, e aí o obeso também tem deficiência no sistema imune.
Então é uma coisa que as coisas andam lado a lado. Não? É que o magro ele pode estar se alimentando um pouco, mas de coisas que não alimentam ele. E o obeso ele se alimenta em excesso. São vários fatores, mas esse é um deles, com certeza. E aí, só para finalizar aqui no quadro, então, o que a Adriana... Foi bem Foi bem exata a pergunta. Então, o controle glicêmico, o controle do açúcar no sangue, que tem que ocorrer. Você tem que ter nem muito açúcar no sangue, nem pouco. Tem que sempre ter açúcar no sangue. Se você não tiver, você morre. Se você tiver hipoglicemia, faz mal. Você vai ter uma queda de pressão, você vai se sentir fraco. Mas também você não pode ter muito. E aí, um dos problemas da falta de fibra, que vem por uma dieta baseada em plantas, é isso. Geralmente o açúcar vai muito lá em cima e depois vai muito lá embaixo. Tem picos, né? E é só ver criança em festa de aniversário. Nossa. Elas comem as bases, daqui a pouco quando ela apaga parece que acabou a bateria, né? E fica estressada, né? Exatamente. E aí o que acontece? O controle glicêmico vai ser relativo a muitos fatores. E aí que entra o erro médico e o erro do leigo. Ele só olha para a dieta e principalmente para o carboidrato como um problema do controle glicêmico. Ele tem uma visão míope que a alopatia nos ensina a ter só olhar para dieta e principalmente só para o carboidrato da dieta. Ou seja, para a gordura não conta. Para a proteína animal não conta. Mas a gente sabe que proteína animal é tão insulinotrópico quanto açúcar. Sim. Ou seja, secreta muita insulina. Pode não secretar glicemia, mas insulina em excesso também é prejudicial. Nossa. E aí a gente entra em outros fatores que a gente não vai entrar no presente momento. Mas, então o controle, para controlar sua glicemia, a dieta é só uma parte, o sono é outra parte, o estresse, álcool, tabagismo, remédios é outra parte, sol é outra parte, ou seja, bons níveis de vitamina D ou deficiência de vitamina D pode prejudicar o controle glicêmico, sim. Cronobiologia e crononutrição é outra parte, ou seja, o horário que você dorme, o horário que você vê luz, o horário que você janta. Microbiota, ou seja, olha que pesquisa interessante. Teve uma pesquisa publicada recentemente na Cell, que eu estou botando no novo livro de diabetes, mostrando que mesmo as pessoas com o mesmo pessoas com a mesma dieta, com a mesma ingestão de alimentos, quantidade, etc., mesma refeição, tem elevações da glicemia diferentes depois de cada refeição. Uau. Depois da sua refeição. Imagina nós dois comemos 3 bananas e a minha glicemia vai lá em cima e a sua glicemia não eleva tanto. Por causa da microbiota. Por causa da microbiota intestinal que auxilia no controle glicêmico. Ou seja, você tem uma melhor microbiota, uma composição de micro-organismos que vivem no seu intestino, então isso reduz o impacto glicêmico do alimento. Devido aos meus hábitos já desde quando eu nasci, é isso? Sim, a microbiota está sendo moldada desde que você nasceu, mas obviamente ela tem impacto muito também do presente momento, né? Sim. Mas tudo que você faz influencia a microbiota. Entendi. Toda a vida saudável vai influenciar a microbiota, que vai influenciar o seu controle glicêmico. E aí a pessoa está com desbiose, que é uma coisa muito comum na sociedade atual, o desequilíbrio das bactérias intestinais, e ela sofre de hiperglicemia por causa do consumo de uma banana e ela culpa a fruta. Não tem nada a ver com a vida dela saudável, os 37 trilhões de micro-organismos e milhares de genes a mais que ela tem de micro-organismos do que dela mesma dentro do organismo dela. Ou seja, é uma visão muito míope. Que aí o paciente chega para mim e fala, olha, eu tenho hiperglicemia, eu não posso comer fruta. O médico falou que eu estou comendo muita fruta, eu estou comendo muito açúcar. E pode não ter nada a ver, ela pode estar comendo menos açúcar naquela semana, mas ainda assim ela está acreditando nessa falácia, que é uma perspectiva míope, alopática e de um século atrás, que ainda não se tinha dado científico sobre todos os fatores de estilo de vida influenciando o controle glicêmico. Então aí a gente tem a atividade física também, é um outro fator de controle glicêmico. As pessoas são muito sedentárias, a gente mesmo aqui no consultório, no escritório, a gente passa a maior parte do dia sentado, que não é uma coisa natural e benéfica ao controle glicêmico e à saúde como um todo. Ou seja, você pode ser ativo fisicamente, mas ser sedentário. Os artigos estão começando a classificar pessoas que passam mais de 2 horas na frente da TV. Eu assisto um filmezinho de vez em quando como uma pessoa sedentária, como um comportamento sedentário. Então é muito a se considerar, e é uma das coisas que o higienismo leva em consideração, que atividade física é antes de cada refeição.
Então são várias coisas assim a gente considerar. Mas aí a gente só vai pro final, que seria uma dieta baseada em plantas. As pessoas entendem plantas como um alimento rico em carboidrato, quase todos são ricos em carboidrato. Então isso seria prejudicial ao diabético. Mas a Associação Americana de Diabetes recomenda um alto consumo de frutas. Eu acho que até a última vez que eu vi eram 7 porções de frutas ao dia, possivelmente, ou 9 porções, é 1 quilo de fruta. Uau. E vegetal. Mas por que falam que faz mal, né? Dá onde tá vindo essa informação? Eu realmente não sei, são médicos, nutricionistas desinformados que fazem recomendações errôneas, né? Mas na verdade, fruta, como eu falei, é a nível científico inversamente correlacionada ao desenvolvimento da diabetes, e se a pessoa já tem diabetes, auxilia o controle da doença. Mas, vamos lá, aí a gente tem algumas coisas a se falar aqui. Uma dieta baseada em plantas, por causa de vários fatores, principalmente da quantidade de proteína, vai infrarregular mTOR, ou seja, uma proteína de crescimento que inibe a limpeza, a autofagia, a apoptose. Uma proteína, se isso está para cima, regulado para cima, suprarregulado, é correlacionado ao aumento da diabetes e outras doenças. Então a gente quer infrarregular mesmo, isso uma dieta plant-based faz. Outras são espufas e mufas. Polyunsaturated fatty acids e monounsaturated fatty acids. Ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados, ou seja, a gordura insaturada das plantas. A gordura benéfica, o ômega 3, toda aquela coisa que você ouve falar de ser anti-inflamatório, etc. Isso ajuda a diabetes. E onde a gente tem gordura não saturada? Plantas, animais, toda a gordura, praticamente, quase toda, não toda, é saturada. E aí a gente tem fitonutrientes. Olha que interessante, mas os fitonutrientes auxiliam vários fatores. Auxiliam a alimentar a microbiota, auxiliam a controlar a glicemia. Só por eles mesmos, eles já têm efeitos bioativos de controle glicêmico. Minerais, por exemplo, têm efeitos bioativos de controle, têm efeitos no controle glicêmico. Fibra também tem vários efeitos, todo mundo já ouviu falar dos efeitos no controle glicêmico, mas tem até mais de controle hormonal que induz controle glicêmico e saciedade no cérebro, que a gente não vai falar. E os dois últimos, lipídio intramínio celular. A lipotoxicidade leva a lipídio dentro da célula do músculo. Que isso que causa principalmente a diabetes. É como se a célula estivesse aqui, mas vem um chiclete e engloba ela. Aí vem a insulina tentar abrir ela e prende no chiclete. Então, você precisa levar uma dieta baixa em gordura, que não é nem só uma dieta baseada em vegetais, não. Não é nem só comer pouca proteína animal, ou nenhuma proteína animal, a gordura animal, né, que a gente chama de proteína, mas é errado. Mas é levar uma dieta baixa em gordura até mesmo das plantas. A gente não foi feito para muita gordura, nem da planta, nem do animal. Então, isso é uma questão muito importante a gente levar em consideração. Tá? Então, isso faz tanto sentido, Du, que nem a natureza em si produz tanta gordura pra gente consumir, né? Exatamente. É muito difícil achar oleaginosa por aí. Você vê banana crescendo em tudo quanto é canto. Sim. Mas oleaginosa você não vê tanto. E é difícil de pegar, difícil de abrir, difícil de comer. Assim, de último caso você vai comer esse fruto. Exatamente. Então o lipídio intramínio celular, quanto mais a dieta é hipolipídica, ou seja, mais baseada em frutas, vegetais, alimentos ricos em carboidrato, mais esse lipídio vai saindo desgordurando a célula e aí melhorando a sensibilidade insulínica. E por último, vitamina C. Até mesmo as vitaminas e minerais, como eu já tinha falado, e nesse caso a vitamina C, ela é um efeito inibidor das toxinas do cozimento. E obviamente as toxinas do cozimento são um fator diabetogênico, são um fator que prejudica a sensibilidade insulínica. Então ela vai auxiliar a sensibilidade insulínica direta e indiretamente, por aí vai. Então, assim, existem muitas coisas a se falar para diabetes. A gente só entrou no por alto de tudo, mas o que eu quero dizer é a coisa é muito mais holística do que míope, um fator só. Não é só dieta e carne e proteína animal e carboidratos refinados, isso é fato. Eu não sou a favor de carboidratos refinados, tá? Sou completamente contra, tá? Mas a gente tem que entender que carboidratos refinados e carne, não fruta integral, é correlacionada a diabetes.